perguntar, ouvir e entender. Esses são 3 fatores principais que vão estar presentes em toda a sua comunicação de vendas a partir de hoje. Eu sou a Paula Petrúcio. Nesse vídeo você vai aprender a como se comunicar melhor e, consequentemente, vender mais. Ao criar toda a sua comunicação em vendas, você precisa levar em consideração mais 4 aspectos fundamentais. Primeiro ponto, você precisa atrair a atenção do seu cliente. Depois disso, você precisa despertar o interesse desse cliente. O interesse não somente pelo seu produto ou pelo seu serviço, mas pelos resultados que ele vai ter após adquirir o seu produto ou seu serviço. E então você precisa levá-lo ao desejo, a desejar esses resultados. E aí sim, conduzi-lo a uma ação especificamente, que claro, vai ser a ação de compras. E para criar essa abordagem, você precisa estar preparado, você precisa estar preparada. E muito mais do que estudar o produto, ou estudar o serviço, ou estudar o mercado, você precisa estudar e conhecer o seu cliente. Só dessa forma você vai entender quais são as dores ou os problemas que ele está buscando sanar, quais são os prazeres, os resultados que ele quer ter após a utilização do seu produto ou do seu serviço. Se imuna de todas essas informações, que elas vão ser fundamentais na sua abordagem. Por falar em abordagem, a gente hoje em dia está fazendo alguns tipos de abordagem. Uma delas continua sendo a abordagem presencial. E nessa abordagem presencial, você precisa o tempo todo criar rapport com o seu cliente. Você vai precisar entender o seu cliente e adaptar a sua comunicação. Caso a reunião seja presencial, um ponto simples e fundamental é olhar no olho do seu cliente. Essa é uma poderosa ferramenta que vai te ajudar a passar confiança e credibilidade e segurança. Não sei se você sabe, mas a comunicação não verbal passa muito mais confiança do que o cliente está ouvindo em si. Então se atente a todos os detalhes dessa comunicação não verbal, porque na verdade nós temos apenas poucos segundos para criar uma primeira boa impressão. Caso a reunião seja online, utilize toda a imaginação do seu cliente, faça-o imaginar os resultados que ele está buscando. Segundo Moodle, imaginação desperta emoção. Emoção gera atitude. Atitude moda comportamentos. E a partir dessa imaginação, quais emoções você vai gerar no seu cliente para aí sim indicá-lo a ter a atitude certa, que é ter os resultados adquiridos a partir da utilização do seu produto ou do seu serviço. Se atente a essas primeiras dicas, que vem muito mais por aí, porque nós temos alguns passos que você vai dar a partir de agora para se comunicar melhor. Primeiro passo, estude o seu cliente. A gente fala hoje muito em dia de stalkear. É quase isso que você vai fazer. Se o seu cliente for pessoa física, o encontre nas redes sociais, veja o que ele gosta, quais são os seus hábitos de consumo, quais são os seus hábitos de lazer também, o que ele costuma postar, divulgar sobre o seu negócio, se ele já tem artigos publicados, se ele tem podcasts publicados. Conheça um pouco mais sobre o perfil profissional e também o perfil pessoal, porque você vai ter muitos argumentos para gerar o gatilho da afinidade. Caso seu cliente seja pessoa jurídica, você vai precisar entender sobre o negócio dele, porque hoje em dia a venda está muito mais consultiva. E muito mais do que ficar só concordando ou discordando ou acenando com a cabeça quando estiver com seu cliente, você precisa desafiá-lo a encontrar novas possibilidades, novas oportunidades que o resultado do seu produto ou seu serviço vão gerar. E para isso você precisa entrar no site, conhecer um pouco melhor, você precisa entrar no LinkedIn ou em alguma outra plataforma para entender um pouco sobre o perfil da empresa. Você precisa também entender o que as pessoas, que os usuários, os colaboradores estão falando, entender as avaliações sobre a empresa. Se a reunião for no escritório ou em algum ambiente da empresa, repare se tem fotos de família, se tem fotos de algum esporte que essa pessoa pratique. Se tem algum livro, encontre pontos em comum que possam gerar esse quebra-gelo, essa conversa inicial e essa empatia inicial com seu cliente. Porque não se esqueça, independente de você fazer B2B ou B2C, ou seja, você vender para o consumidor final
Ou se você vender para uma empresa, quem está do outro lado, quem está comprando é uma pessoa. E essa pessoa pode ser um influenciador na compra, ou essa pessoa inicialmente pode ser o decisor de compra. Independente disso, você vai precisar passar a sua melhor versão e entregar exatamente aquilo que ele está buscando. Segundo passo, entenda o perfil comportamental do seu cliente. Como assim entender o perfil comportamental? Pessoas entendem a mesma mensagem de forma totalmente diferente de acordo com a sua análise comportamental. Muitas vezes, eu não sei se você tem equipe, mas você pode falar de uma forma com alguém da sua equipe e aquela forma deixa a pessoa totalmente motivada e animada, e falar exatamente a mesma coisa, falar exatamente da mesma forma com outra pessoa e já deixar aquela pessoa mais acuada. Ou da mesma forma falando com algum tipo de cliente. Isso acontece porque as pessoas possuem perfis comportamentais diferentes. Algumas pessoas são mais diretas, mais objetivas, vão direto ao ponto, não estão preocupadas com a experiência de compra, mas sim com o resultado que ela vai gerar. Com essas pessoas, passe a mensagem dessa forma, de forma direta, de forma objetiva, foque no resultado. Outras pessoas são mais relacionais. Algumas vezes nós até nos tornamos amigos desses clientes, porque esses clientes estão preocupados em gerar um relacionamento, em gerar toda uma experiência de compra. Muito além do resultado, ele está preocupado com a emoção que vai ser despertada durante toda essa comunicação. Alguns outros perfis precisam de segurança para tomar decisão. Não sei se vocês já viram em alguns sites, tem coisas como sua satisfação ou seu dinheiro de volta. Isso acontece para que você consiga captar, atrair exatamente esses perfis também. De que forma? Passando confiança, passando segurança. E esses perfis, você não pode forçar uma tomada de decisão. Muito pelo contrário, você precisa mostrar para esse perfil que você está ali para sanar todas as dúvidas. Além disso, nós temos um outro perfil comportamental que é muito mais técnico, muito mais detalhista, gosta muito mais de conformidade. E para esse perfil comportamental, passe dados, passe análises, passe depoimentos, mostre porcentagens, faça com que esse cliente consiga analisar de forma prática todo o resultado que você está gerando. Então preste atenção, porque alguns são pela emoção, outros pela confiança, outros por todos os dados que ele está analisando, outros precisam da mensagem mais direta, direto ao ponto. Então fale da forma certa com o seu cliente e venda mais para todos eles. Já outros clientes valorizam as atitudes de serviço. Como assim, Paula? Nesse momento, se coloque à disposição, inclusive para um momento pós-vendas. Ajude na implementação, dê dicas sobre a utilização, se mostre presente após momentos de compra, se mostre disponível para ajudar o seu cliente em tudo que ele precisar com o seu produto ou seu serviço. Terceiro passo, descubra o que o motiva. Muitas vezes temos que lançar mão de algumas táticas e estratégias para conseguir cativar esse cliente. E alguns clientes são motivados de formas diferentes. Para alguns clientes, eles são motivados por presentes, sim. Para esses clientes, nós podemos oferecer benefícios, como algum bônus, como algum tipo de desconto, algo que ele perceba que está levando uma vantagem em tudo isso. Outros clientes querem qualidade de tempo. Como assim? Dedique o seu tempo para entender todas as dúvidas do seu cliente. Não se demonstre afoito para fechar essa negociação. Converse com o seu cliente, entenda, escute inclusive alguns pontos pessoais do seu cliente. Outros clientes gostam de palavras de afirmação. Como assim? O elogio pela aquisição, o elogio pelos resultados que vão ser gerados, o elogio pela disponibilidade de implementação de um novo produto, de um novo serviço, dessa aquisição. Alguns outros clientes gostam sim de toques físicos, de gestos físicos. Então aperte a mão, toque no ombro, seja mais próximo do seu cliente nesse momento da negociação. Próximo passo é a utilização do rapport. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas o rapport nada mais é do que você compreender o seu cliente e adaptar a sua comunicação para se aproximar dele. Nós temos o neurônio espelho e esse neurônio vai ser usado ao seu favor nesse momento da comunicação específica para vendas. Como? Se o seu cliente falar mais baixo, mais moderado, adeque o seu tom de voz, adeque a velocidade da sua fala. Se o seu cliente for aquele cliente mais descontraído, que gesticule, se o seu cliente,
levantar o queixo disfarçadamente em alguns momentos. Claro que você não vai ficar copiando de forma, meu cliente fez isso, eu vou fazer. Não, também não é isso. Mas se seu cliente estiver sentado na mesa e apoiar a mão, apoie a mão. Se ele cruzar as pernas, disfarçadamente cruze as suas pernas, porque dessa forma ele também vai sentir uma empatia e uma afinidade maior com você. Quinto passo, entenda o que o seu cliente já conhece sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Muitas vezes é muito chato e cansativo ficar ouvindo aquilo que a gente já conhece, aquilo que a gente já sabe. Ou então nós somos inclusive cortados pelo nosso cliente nesse momento. Antes de você começar a sua comunicação, você vai precisar entender o que o seu cliente já entende. Além disso, criar uma curiosidade no seu cliente e fazer com que ele tenha interesse em ouvir sobre o seu produto ou seu serviço. E como você faz isso? Pergunta da seguinte forma: você já conhece muita coisa sobre o meu produto ou meu serviço? Porque nesse momento, rapidamente, o seu cliente vai pensar: muita coisa? Que muita coisa é essa que eu tenho para conhecer sobre esse produto ou sobre o seu serviço? E geralmente, o seu cliente não vai conhecer muita coisa. Então, ele vai te dar a abertura para você explicar o que você quer explicar nesse momento. Então, passe os detalhes após você. Nesse momento, você já stalkeou o seu cliente e passe os detalhes, as vantagens, os benefícios. Vamos supor que o seu produto ou serviço entregue os benefícios X e Y. O seu cliente já te falou, de acordo com uma conversa inicial, que ele quer o resultado X. Não adianta você falar do resultado Y. Foque no resultado X. Entenda o que o seu cliente está buscando. E nesse momento, você já pode engatar o sexto passo, que é parafrasear. Nós temos alguns argumentos, alguns termos muito próprios e algumas falas que podem ser usadas a favor do vendedor e também a favor do cliente, que são ditas pelo próprio cliente no momento de toda a conversa, de toda a negociação. Então, nesse momento, você vai utilizar as palavras do seu cliente, a frase do seu cliente. Se o seu cliente te respondeu que vai ser importante por isso, você vai falar que, como você próprio disse, vai ser importante por isso. Ou, no meio da conversa, sem nem citar que essa frase foi dele, você vai falar, vai ser importante por isso. Porque quando ele escutar, ele vai falar assim: né, realmente vai ser importante por isso. E ele não vai estar alerta nesses detalhes, ele não vai nem notar que foi uma frase que ele acabou de falar no consciente, mas no subconsciente essa frase já vai estar agindo ao seu favor. Então, parafraseie o seu cliente. Sétimo passo, faça a venda anedótica. Venda anedótica, que nome difícil, mas é muito simples, não se preocupe. Nada mais é do que você contar histórias para o seu cliente. Lembra que a gente acabou de falar da imaginação? Essas histórias prendem muito mais a atenção do seu cliente. E foi lá o primeiro passo. E além disso, despertam toda a imaginação. Então, conte histórias para o seu cliente. Histórias de pessoas que talvez tivessem o mesmo desafio e tiveram resultados positivos após a utilização do seu produto ou do seu serviço. Conte histórias sobre como você também buscou aquelas informações e se apaixonou por aquele produto ou seu serviço. Conte histórias que vão gerar impacto positivo na mente do seu cliente. E o mais importante, utilize a linguagem que o seu cliente entende. Não adianta você falar termos técnicos se o seu cliente não entender esses termos. Então, adeque a sua comunicação para que o seu cliente entenda e, consequentemente, venda mais. Esse foi mais um dos nossos vídeos aqui no YouTube do Instituto Brasileiro de Presença Digital. E eu quero saber, conta aqui embaixo, se você já utilizava esses 7 passos, qual desses mais foi importante para você e quais outros temas você também quer ver aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe sua curtida e continue nos acompanhando. Excelentes vendas!